Graça e paz a todos, boa noite. Graça e paz, boa noite a todos da família da fé. Sejam bem-vindos a mais um culto online e você com a sua família na sua casa fazendo o culto doméstico. Desejamos, nós da Igreja Batista da Fé, Ministério de Música, deseja que essa semana seja uma semana de adoração. Isso, de adoração. Uma semana de adoração a Deus. Tudo que você fizer nessa semana, seja para a glória e a honra do Senhor Jesus. Todas as decisões, todos os cuidados, todos os relacionamentos, venham adorar a Deus. Amém? Que bom, espero que todos da família da fé estejam bem. Estamos em oração, aliás, amanhã iniciaremos uma campanha de oração em favor das famílias, em favor do nosso município. Nós precisamos continuar clamando a Deus pelo nosso país, pelas nossas famílias, pelo nosso município, a fim de que vençamos, esse período que estamos passando. Em todas as áreas, na área da saúde, na área da política, na área da economia. Que Deus venha nos dar sabedoria às autoridades, nos dar saúde, imunidade para enfrentar esse vírus, e nós precisamos buscar ao Senhor. Então, como o pastor comunicou no grupo, a partir de amanhã, 1 mês de oração, todas as famílias da Igreja Batista da Fé, e você que está aí no Facebook, não faz parte da comunidade aqui, mas deseja orar conosco, às 22 horas, estaremos dobrando os nossos joelhos num só corpo, numa só unidade, clamando. Sabemos da importância da oração e queremos, já temos visto os milagres de Deus neste cenário 2020, com muitas batalhas, mas o Senhor tem estado conosco. E sabemos que é um cenário de milagres. Amém? Então, se reúne com a sua família e vamos amanhã, a partir das 22 horas, dobrar os nossos joelhos. E que essa semana seja uma semana assim de adoração, de oração, e creia que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Eu quero abrir aqui esse culto com o versículo em João, capítulo 6, versículo 35. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crer em mim jamais terá sede. Jesus Cristo é aquele que sacia a nossa fome, que sacia a nossa sede. Que possamos validar isso todos os dias das nossas vidas, nesse relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Ele é o pão da vida. Amém? Vamos fazer uma oração. Já sentou aí com a sua família, na sala, na cozinha, onde for melhor para você. Vamos nos aquietar. Muita falta, muita saudade do culto presencial, Nós preparando todas as coisas, vem muito na mente, a família da fé, os irmãos, mas sabemos que nesse distanciamento é um cuidando do outro, e brevemente, a partir acho que de amanhã, a nossa cidade vai para a fase laranja, os comércios vão abrir, e vamos aí, com a ajuda de toda a população, fazer a nossa parte. Aqueles que podem ficar em casa, fiquem. Os que têm que trabalhar, vão trabalhar com todos os cuidados. E vamos aí, juntos, orar para que possamos administrar todas essas questões. E logo, logo temos os nossos cultos presenciais. É bem verdade que vai ser delimitado, tal, mas a gente vai voltando aos poucos com a graça de Deus. O que não pode faltar é adoração, é oração, é gratidão, porque Deus tem prometido estar conosco e temos visto isto. Vamos fazer uma oração? Já sentou aí? Convide, compartilhe no Facebook. É muito importante, irmãos, já que nós estamos na rede social, nunca imaginávamos estar, mas estamos, então nós temos que usar esse meio de alcançar muitas pessoas, o Evangelho, seus amigos, que eles possam conhecer quem é a Igreja Batista da Fé, quais são as famílias que congregam aqui e que tipo de alimento nós temos nos alimentado. Que isso é muito importante. No mundo de muita informação, muitas igrejas, nós temos que fazer filtros, filtro.
E eu louvo a Deus que não só os cultos online, nós temos a nossa escola bíblica dominical, nós temos os PGs, nós temos o envolvimento dos ministérios, ligações, né, cuidado um com o outro. Isso é a Igreja de Cristo que caminha rumo àquilo que foi prometido um dia, né, que Cristo virá nos buscar. Enquanto nós estamos aqui fazendo aquilo que nos compete, vivendo, fazendo tudo para a glória de Deus, o nosso coração está totalmente no Senhor. Então, oremos apresentando esse momento que nós vamos aí nos aquietar para adorar ao Senhor, que os louvores possam falar ao seu coração, que a mensagem venha falar ao seu coração, pois a palavra é poder de Deus. E eu creio no poder da palavra, que para restaurar a sua família, restaurar aquilo que precisa ser restaurado, porque a palavra é do Senhor. Pai querido, eu te louvo e te agradeço por esta oportunidade de estarmos aqui neste culto online, os nossos irmãos em casa no culto doméstico. Dá graça, fortalecimento a todos, saúde, vigor, ânimo, e que neste momento nós vamos, Senhor, adorar o teu nome. Iremos, ó Deus, adorar os irmãos com os seus familiares. Que o Senhor possa receber o louvor, que o Senhor possa receber a adoração, que o Senhor possa, Senhor, usar, ó Pai, o teu filho que estará ministrando a tua palavra, e que a tua vontade seja estabelecida, e que essa mensagem, através do louvor, através da ministração da palavra, venha, Senhor, ir como uma flecha nos corações, produzindo vida, produzindo restauração, produzindo salvação. Como temos lido na tua palavra, tu és o pão que desceu do céu, aquele que tem fome, quem come de ti jamais terá fome nem sede, que possamos nos saciar diariamente da tua palavra, para conhecer então cada vez mais os teus propósitos e os teus desígnios, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvemos ao Senhor, pois Ele é bom. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou. Dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Glórias ao teu nome, Senhor. Te honra, te glória e louvor. Sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus.
brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque eu de livre sou. Morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro e a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro e a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, maravilhosa graça, teu amor que não falha, o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque eu de livre sou. Graça, que nós possamos cada vez mais validar essa graça. O amor em Cristo, Ele é o pão que desceu do céu, Ele sacia a nossa fome, a nossa sede. Compreenda, se renda cada vez mais aos cuidados do Senhor. Aleluia.
Seja adorado, que a nossa vida seja uma verdadeira adoração. Todos os dias possamos lembrar que pertencemos a um Deus vivo, que reina, que está acima de todas as nações. É o Rei Todo-Poderoso, é o Deus do Universo, e Cristo veio ao mundo para salvar a humanidade dos seus pecados e nos promete vida e vida em abundância. A Ti a honra, Senhor, a Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor. Somos agradecidos pelo fôlego de vida, somos agradecidos por este momento de adorar a Ti, juntamente com os nossos irmãos que estão nos seus lares, que têm, Senhor, vivenciado milagres diários. O Senhor é um Deus presente. A Ti a honra, a Ti a glória, e que seja uma semana de vitória, que seja uma semana de realizações. Enquanto o mundo caminha, Senhor, para o nada, a Tua igreja caminha para a vitória, semeando, chorando, compartilhando, vivenciando a Tua presença. Que a Tua graça possa estar sobre a vida do Teu povo. Assim nós clamamos e, Senhor, estamos carentes de Ti cada vez mais. Amém, amém. Que Deus continue abençoando a cada um, no nome santo de Jesus. Aleluia.
Muito boa noite, graça e paz, privilégio de estar com os irmãos neste domingo, dia 12 de julho, onde nós vamos refletir a palavra do Senhor, refletir a respeito daquilo que o Senhor tem reservado para nós. E nós vamos ler um texto de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Está tudo bem aí? Pessoal dando suporte aqui na transmissão. Estamos nos profissionalizando. Depois não deixe de comentar aí se está melhor a imagem, se está melhor o som, para a gente ter um feedback se as coisas estão funcionando melhor, tá? Nós vamos ler 1 Tessalonicenses 5 a partir do versículo de número 14. 1 Tessalonicenses 5 a partir do versículo de número 14. Você sabe que as pessoas estão olhando para nós, né? Nós estamos sendo observados. Nós somos observados primeiro na nossa casa, né? Os meus filhos me observam, minha mulher me observa. Você sabe que a igreja está nos observando, a sua vizinhança está te observando, seus colegas de trabalho estão te observando, seus clientes estão te observando, a sociedade está nos observando, a sociedade está nos observando. E eu quero falar para você a respeito de alguns comportamentos que são recomendados pela palavra do Senhor neste tempo em que nós estamos sendo observados. E eu digo especificamente para esse tempo, porque é um tempo onde nós estamos definindo muito da nossa história nesse tempo. Tem sido um tempo onde tem sido exigido de nós uma inteligência emocional, tem sido exigido de nós um pensamento estratégico, tem sido exigido de nós que nós venhamos a tomar boas decisões. E essa palavra, ela nos ajuda a tomar boas decisões. Essa palavra que nós vamos ler nessa noite, ela nos ajuda a fazermos boas escolhas, a honrarmos o Senhor com a nossa vida, a pensarmos com clareza sobre este momento que nós estamos vivendo. É claro que alguns de nós estão passando por esse momento como se nada estivesse acontecendo. E está tudo bem. Mas eu sei que tem pessoas que têm sofrido. Tem chegado até nós o relato do sofrimento emocional, do sofrimento às vezes financeiro, do sofrimento de diferentes frentes que são provocados por este momento. Se está tudo bem com você, guarde em depósito essa palavra. Pode ser que um dia ela seja útil. Agora, se você está passando por um momento difícil, que você possa abrir os seus olhos, prestar atenção neste momento, porque certamente Deus vai falar com você. 1 Tessalonicenses 5,14, a palavra do Senhor diz assim: Pedimos a vocês, irmãos, que aconselhem com firmeza os preguiçosos, deem coragem aos tímidos, ajudem os fracos na fé e tenham paciência com todos. Tomem cuidado para que ninguém pague o mal com o mal, pelo contrário, procurem em todas as ocasiões fazer o bem uns aos outros e também aos que não são irmãos na fé. Estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Não desprezem as profecias. Examinem tudo, fiquem com o que é bom, evitem todo tipo de mal. Vamos orar? Bendito Deus, eu clamo pela tua misericórdia. Que o Senhor venha ministrar, Pai amado, aos corações das pessoas que estão assistindo esse culto. A cada irmão, a cada família, Pai amado, no aconchego do seu lar, aos irmãos aqui na igreja, na minha vida, ministra, fala conosco de forma poderosa nessa noite, Deus. No nome de Jesus eu te peço isso. Amém. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ao longo da nossa história, nós definimos muito do que nós imaginamos que seja um relacionamento com Deus. Nós definimos isso desde muito pequenos. Alguns de nós começamos a imaginar como que era esse relacionamento com Deus na escola bíblica dominical. Outros começaram porque tinham uma família religiosa e ali tiveram modelos que foram estabelecidos do relacionamento com Deus. Alguns de nós foram percebendo como que era, ou pelo menos achando como que era essa percepção do relacionamento com Deus, e o pastor Elias pregou sobre isso semana passada. Eu ainda quero pensar com você
de que, às vezes, essa percepção nossa, que, como nós vimos tão detalhadamente semana passada, ela é equivocada, ela nos faz começar a encarar a vida de uma forma um tanto quanto difícil. A gente começa a encarar os fatos que tem na vida com muita dificuldade. Eu vou te dar um exemplo do que eu quero dizer. Às vezes nós pensamos, nós somos treinados, por exemplo, para coisas do tipo assim, olha, se você trabalhar duro, se você for um cristão que vai no culto todos os domingos, se você entregar o dízimo, você ficou com a impressão que as coisas iam dar certo para você e talvez elas não tenham dado tão certo assim. Talvez as coisas não tenham acontecido do jeito que você esperava que acontecesse e isso pode provocar uma série de entendimentos confusos em que neste momento, ou no momento pelo qual você passa a dificuldade, você se questiona. E nesse questionamento surgem 4 tipos de comportamento que esse texto fala para nós, que se resumem a uma miopia espiritual. A miopia é aquela dificuldade sua de enxergar, mas não de enxergar com os olhos naturais, de enxergar com os olhos da fé. Aonde essa miopia espiritual, ela transforma alguns tipos de pessoas, algumas pessoas em pessoas preguiçosas. A palavra de Deus fala aqui no versículo de número 14, pedimos a vocês, irmãos, que aconselhem com firmeza os preguiçosos. Na igreja de Tessalônica, no meio dos irmãos, tinham pessoas preguiçosas. E se essa palavra ficou registrada, ela é uma advertência para mim e para você, para que nós venhamos a pensar se nós somos essa pessoa que se tornou preguiçosa. Que decepcionada com a vida, decepcionada com o relacionamento com Deus, ou talvez um pouco acomodado e achando que as coisas eram fáceis, nos tornamos preguiçosos. Estamos esperando as coisas darem certo, mas não estamos fazendo a nossa parte para que as coisas deem certo. Quando começou esse período que nós estamos vivendo de quarentena, que já não é mais uma quarentena, é uma centena, né? E a gente está na expectativa de que em breve a gente possa se reencontrar nos cultos, né? Algumas atividades nós estamos vendo ao redor do Brasil estão voltando, mas muita coisa ainda vai demorar a voltar ao normal. Vai demorar a voltar ao normal. Ô pastor, você está pessimista? Eu não estou pessimista, eu estou olhando com realidade. Olha como que as coisas têm sido difíceis de voltar ao normal no mundo. Está difícil de voltar ao normal na velocidade que nós gostaríamos que voltasse. Nós temos que ser assim, muito conscientes em analisar esses fatos. Só que enquanto não volta ao normal, o que você vai fazer para mudar a sua história? Porque eu tenho certeza de uma coisa, Deus está intervindo na sua vida, Deus está cuidando de cada detalhe, e se você fizer a sua parte, a sua história será transformada para melhor em nome de Jesus, neste período que nós estamos vivendo. Quando começou esse período, eu ia dizendo isso, na primeira escola dominical que eu fiz com os jovens, eu falei para a Miriam, a gente estava conversando, eu, a Miriane e a Isabela, e acho que os irmãos que estavam participando, e eu disse para eles uma coisa, que semana passada a Miriane compartilhou comigo como isso mexeu com ela, e eu achei interessante. Eu disse para a Miriane assim, que eu tomei uma decisão quando começou esse período da quarentena. Eu tomei a decisão de sair disso tudo aperfeiçoado, de sair deste período melhorado. Eu tomei a decisão de estudar mais, eu tomei a decisão de querer mais de Deus na minha vida, de querer que o plano dele se torne uma realidade mais concreta na minha vida. Eu tomei a decisão de sair aperfeiçoado. E eu citei lá na aula, do jeito meu de falar, eu acabei dizendo assim, eu já disse isso para alguns clientes também, eu falei assim, olha, eu vou sair disso um monstro. E um monstro no sentido de que fortalecido. Um monstro no sentido de que eu estarei preparado cada vez para situações mais duras. Só que ao mesmo tempo, se eu não tomar cuidado, eu posso me acovardar e me tornar um preguiçoso. É isso que eu estou dizendo para você. E aí você diz assim, ô pastor, você está querendo se tornar um monstro, você está querendo dizer que você vai ficar mais forte, mas como que você está fazendo para não ser preguiçoso? Eu vou te dizer o que eu estou fazendo para não ser preguiçoso. Todo dia eu clamo a Deus, Senhor, me ajuda a permanecer forte. Me ajuda a ter coragem de fazer a minha parte. E é assim que Deus nos ajuda. É assim que Deus vem me dando criatividade, vem me dando estratégia, vem me colocando em movimento. É assim que Deus tem me dado a capacidade de encarar os fatos e de não me intimidar diante da situação. A palavra de Deus diz, deem coragem aos tímidos, no texto que nós lemos. Eu posso me intimidar e eu vou dizer uma coisa para você, se eu não tomo cuidado,
As pressões que me cercam tentam me intimidar, mas daí eu começo a clamar ao Senhor: Senhor, venha me dar coragem neste momento. Senhor, me dê conselhos firmes, coloca no meu caminho pessoas que me abençoem. Senhor, me dê coragem neste momento, porque eu não quero me intimidar neste momento, eu quero enfrentar este momento com coragem. Querido, não, eu quero que você entenda uma coisa: o que eu estou te contando não é algo que está em mim, é algo que Deus tem feito por mim e que Ele tem feito em muitos de vocês também. Mas se Ele não está fazendo, se você tem a impressão que você não está enfrentando esse momento assim, é o momento de você clamar ao Senhor nessa noite e falar: Senhor, me dê coragem, Senhor, me dê firmeza, Senhor, eu quero banir de uma vez por todas a timidez e a preguiça da minha vida. Diz a palavra do Senhor ainda no versículo 14, dentro dessa miopia espiritual, que havia no meio dos tessalonicenses ali, talvez pessoas que eram fracas na fé. Querido, eu quero dizer uma coisa para vocês. Apocalipse 3:8 tem um texto que Deus diz assim: eu sei que vocês estão fazendo, sei que tem pouca força, pessoas fracas na fé. O Senhor está falando com pessoas fracas na fé. Só que eram pessoas que estavam seguindo os mandamentos e sendo fiéis ao Senhor. Porque continua assim em Apocalipse 3:8: vocês têm seguido os meus ensinamentos e têm sido fiéis a mim. Eu abri diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. Deixa eu dizer uma coisa para você. As pessoas que são fiéis ao Senhor, mesmo que sejam fracas na fé, mesmo que você não tenha os melhores hábitos espirituais, talvez você fale assim: pastor, mas eu sou muito fraco na fé, eu não oro, pastor, eu não leio a Bíblia, eu não estou, mas você é fiel ao Senhor. Eu quero te dizer uma coisa: se você for fiel e forte na fé, você vai passar por esse momento muito mais fácil. Mas se você for fiel, e mesmo que você for fraco, creia nisso, o Senhor abriu uma porta diante de você que ninguém pode fechar. E essa porta ninguém pode fechar não pela sua força, mas pela força do Senhor, porque foi Ele quem abriu essa porta diante de você. É o momento de nós crermos que o Senhor está abrindo portas diante de nós. Eu creio que Deus está abrindo portas para você, em nome de Jesus. Deus está abrindo porta para cada um de nós. É um momento profético, é um momento de nós vivermos o sobrenatural de Deus. Agora, Deus abre a porta e ninguém pode fechar, mas passar por essa porta cabe a mim e a você. Cabe a mim e a você termos a coragem de passarmos por essa porta. Só que tem pessoas que não estão passando porque são preguiçosas, porque estão intimidadas, alguns porque estão tão fracos que não creem no sobrenatural de Deus, porque não creem que o sobrenatural de Deus continua acontecendo nesse tempo. E tem gente que não está passando por isso, porque são pessoas vingativas. A palavra de Deus no versículo 15, no texto que nós lemos, diz que tomem cuidado para que ninguém pague o mal com o mal. Havia na igreja de Tessalônica pessoas que estavam perdendo a oportunidade de viver o sobrenatural de Deus porque pagavam o mal com o mal. Eram pessoas vingativas, pessoas amarguradas, que presas nas suas celas espirituais, nas suas cadeias espirituais, não conseguiam viver o sobrenatural de Deus. Será que você está perdendo a oportunidade de viver o sobrenatural de Deus porque neste momento você só enxerga a amargura, tristeza e decepção? Será que é um momento, será que não é o momento de você falar assim: Senhor, eu quero fazer o bem, eu quero ajudar as pessoas, eu quero, Senhor, abençoar vidas, me usa, Deus. Será que não é o tempo de você se colocar diante do Senhor e falar: Senhor, me usa neste tempo, que seja um tempo onde eu abençoe vidas, onde eu seja usado para transformar histórias. Senhor, eu quero ser aquela pessoa que vai dar firmeza aos preguiçosos. Eu quero ser a pessoa que vai dar coragem aos tímidos. Eu quero a pessoa que vai ajudar os fracos na fé. Eu quero ser a pessoa que vai fazer o bem nesse tempo, Deus. Eu quero sair disso tudo aperfeiçoado pela Tua graça. Mas cabe a mim e a você tomarmos essa decisão. O Senhor tem isso para cada um de nós. Creia nisso, meu irmão. Creia que o Senhor tem algo sobrenatural para fazer nas nossas vidas. O sobrenatural de Deus, ele está pronto para se manifestar na nossa vida, mas cabe a mim e a você tomarmos posse disso. O plano de Deus é real para mim. O plano de Deus é real para você. O plano de Deus é real para cada um de nós. Esse é um tempo onde pessoas estão experimentando a melhor fase de suas vidas. Você acredita nisso? Ô, pastor Pedro, como assim? O pessoal está perdendo emprego, tem uma crise financeira aí nos rodeando, tem uma crise sobre o nosso país política, as coisas não estão tão calmas assim.
mas tem um monte de gente que não está olhando para nada disso. Está olhando para o sobrenatural de Deus e está aproveitando aquilo que Deus está fazendo na vida dele. Tem gente que vai sair desse período que a gente está passando com um emprego melhor, com mais dinheiro do que entrou, com um casamento mais estruturado do que antes de começar esse negócio todo, com um relacionamento com os filhos mais próximo. Tem gente que vai sair disso aqui, desse período que a gente está passando, com mais intimidade com Deus, mais feliz na salvação. Mas são as pessoas que têm essa clareza espiritual para olhar para esse momento e entender que mesmo que você não veja a mão de Deus passando na TV, a mão de Deus está passando em você. A mão de Deus está agindo sobre a sua vida. Porque tem gente sendo orientado tanto pelos noticiários, que fica paralisado e fala, nossa, só está acontecendo coisa ruim no mundo. O mundo só está noticiando coisa ruim, mas tem coisas boas acontecendo na vida de irmãos que estão aqui nessa igreja, na minha vida, e na vida de você também que está assistindo esse culto. Olha para você em nome de Jesus, olha para a sua história, olha para a sua família e perceba como Deus está cuidando de você em cada detalhe. E se você olhar com atenção mesmo, se você permitir que você observar aquilo que Deus está fazendo, você vai mudar a sua forma de entender as coisas que estão acontecendo. Você vai olhar com tanta clareza, espiritual, que a miopia vai ser curada, essa miopia espiritual vai ser curada. Como escamas que caíram dos olhos de Paulo, escamas caem dos olhos pela fé em nome de Jesus na vida de pessoas nessa noite. Pessoas começam a enxergar as coisas com clareza. E por enxergar com clareza, essas pessoas se tornam pessoas alegres. O versículo 16 diz, estejam sempre alegres. Ô pastor, não dá, né? Sempre alegres? Sempre. É um convite da palavra de Deus para nós. Estejam sempre alegres. Eu tenho certeza absoluta que pessoas alegres percebem muito mais facilmente aquilo que o Senhor está fazendo na vida delas. Pessoas alegres conseguem perceber que às vezes é necessário nós passarmos por alguns problemas, para que a vontade de Deus se torne real na nossa vida. Sabe, gente, às vezes Deus não nos livra dos problemas. A gente precisa ter essa clareza que nem sempre a intervenção de Deus é uma intervenção de uma forma que o problema é solucionado. A intervenção, ela faz uma outra questão. A intervenção, ela faz muitas vezes que nós venhamos a ser fortalecidos no meio do problema, mas a gente passa pelo problema. A intervenção de Deus, ela é algo que vem e nos dá clareza de como enfrentar aquele momento, mas aquele momento não deixa de existir. Lembre-se de Abacuque. Abacuque 3, no versículo 19, a palavra do Senhor diz assim, o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ele diz assim que o Senhor fez os pés dele como a corça. Você lembra que o texto de Abacuque? Vou ler a partir do versículo 17 para fazer sentido, só para te lembrar. Diz assim a palavra do Senhor. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e dos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Então, o Abacuque descreve um cenário cheio de problemas. A figueira não floresce, então não há fruto na vide, então está faltando alimento, os campos não produzem mantimento, está faltando o básico para ele, as propriedades dele são arrebatadas, as ovelhas, nos currais não há gado, todavia as coisas estão dando errado, mas ele se alegra no Senhor. Aí você diz assim, mas como ele se alegrou? Então as coisas se resolveram? O versículo 19, que é o versículo então, que eu comecei lendo, que diz assim, o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça. Olha só o que o Abacuque está dizendo. Que o Senhor faz os pés dele como o da corça. A corça é um animal parecido com um cervo. E a corça é um animal que tem uma característica de ter a habilidade de subir em montanhas. Consegue subir em terrenos rochosos difíceis. Então, quando a água acaba nos terrenos mais planos, quando a água acaba nos lugares onde todos os outros animais conseguem chegar, a corça consegue escalar terrenos extremamente difíceis para alcançar a água num lugar difícil, que ela chega lá porque ela tem essa habilidade de subir na rocha. A corça é um animal, então, que não é livre dos problemas, ela está no mesmo problema que todos os animais, mas ela consegue superar aqueles problemas pela capacidade que Deus a fez.
Eu quero dizer isso para você. Nós não vamos ser livres dos problemas. O Covid está aí para todo mundo. Uma crise financeira está aí para todo mundo. Só que o que Deus está nos dizendo essa noite é que Ele faz os nossos pés como os da corça, e assim como a corça escala as montanhas para buscar água, Deus vai nos ajudar a escalar o que for necessário para que a gente passe por esse momento glorificando o nome dEle. Se alegre no Senhor em nome de Jesus, glorifique o nome do Senhor, seja grato a Ele pelo que Ele tem feito na sua vida. Se alegre no Senhor sabendo que o momento pode ser difícil, mas você vai, com a graça do Senhor, passar por esse momento em nome de Jesus Cristo. Você vai, com a graça do Senhor, passar por este momento com alegria. Você vai passar por este momento de uma forma espiritual. O versículo 17 diz, orem sempre. E é curioso observar essa recomendação do apóstolo, orem sempre. E você fala assim, mas não dá para orar sempre, pastor, tem hora que eu estou no ônibus, ore no ônibus. Ou pastor, não dá para orar sempre, tem hora que eu estou trabalhando, ore trabalhando. Ô pastor, não dá para orar sempre, tem hora que não é, ore. A palavra do Senhor te convida a orar, buscar o Senhor em seu pensamento. Se é para você orar sempre, é para você buscar o Senhor em seu pensamento e falar, Senhor, me ajuda a ter clareza, como eu posso resolver este problema? Senhor, como eu posso me aproximar mais da minha esposa? Senhor, como eu posso ter novos clientes? Senhor, como eu posso ter alegria se eu estou sofrendo tristeza? Senhor, como eu posso mudar o meu ânimo emocional se eu estou tão desanimado? E quando você começa a buscar o Senhor em pensamento, quando você começa a orar ao Senhor, você que é a habitação do Espírito Santo, é tocado por Ele, é alcançado por Ele, e Ele fala com você, creia nisso no nome de Jesus. Ele fala te orientando, te fortalecendo, Ele fala te alegrando. O versículo de número 18 diz assim, e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Eu quero dizer uma coisa para você. Gratidão é algo que transforma a vida do ser humano. Você sabe que tem uma galera que responde quando você faz um favor para a pessoa. Não sei se vocês já encontraram gente assim. Você encontra a pessoa, ao invés da pessoa falar obrigado, a pessoa fala gratidão. É esquisito, mas tem um monte de gente que faz. Por que eles fazem isso? Porque o mundo secular, o ímpio percebeu que você ser grato abre os seus olhos para perceber coisas boas acontecendo na sua vida. E agora falando pela nossa perspectiva espiritual, quando nós somos gratos, nós percebemos a mão de Deus agindo na nossa vida. Seja grato a tudo. Eu não estou dizendo para você ser conformado. Sabe, eu sou meio inconformado, eu quero ver as coisas melhores. Eu sei que Deus tem mais para mim do que eu alcancei até hoje. Eu sei que eu só não alcancei mais porque por muitos momentos eu me acovardei. Eu por muitos momentos tive preguiça. Por muitos momentos eu me paralisei, eu me intimidei, eu fiquei tão fraco que eu não consegui andar na direção necessária. Mas hoje eu estou buscando o Senhor e falando, Senhor, eu sou grato por tudo que o Senhor me deu, mas eu sei que o Senhor tem mais. E a cada vez que eu permito que a gratidão preencha a minha vida, eu consigo perceber mais de Deus em mim. Eu consigo perceber mais do que Deus. Cada vez que você permitir que a gratidão preencha a sua vida, seja grato pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus filhos, pela casa que você mora, pelo carro que você tem, pelo emprego, pela igreja, pela sua salvação, seja grato. Porque quando nós somos gratos, nós vamos percebendo o cuidado de Deus em nossas vidas e isso vai abrindo os nossos olhos da fé, isso vai nos tornando pessoas mais parecidas com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente começa a ter essa clareza espiritual, a gente começa a curar a síndrome de inferioridade que acompanha muitos de nós. Nós achamos que algumas coisas são para nós e outras não. Achamos que, limitados pela nossa história, por traumas que a gente carrega, sei lá de onde que vem essas coisas, a gente começa a achar que nós não somos dignos para honrar o Senhor com as nossas vidas. Que nós não somos as pessoas que serão usadas nessa terra para que as pessoas vejam a glória de Deus. Mas eu quero dizer, você tem uma missão. Você tem uma missão e a sua missão é honrar o Senhor com a sua vida. A sua missão é viver a sua vida com excelência, é aceitar o desafio que lhe cabe. O primeiro desafio que você tem é o desafio de honrar o Senhor, glorificando o nome dEle pela sua salvação. Sempre. Só que tem uma coisa que você fala assim, pastor, mas às vezes eu não tenho tido a oportunidade. Mas eu vou dizer uma coisa, não para por aí.
Porque você, como marido, você tem o desafio de honrar a sua esposa, de honrar a sua família. Você, como esposa, tem o desafio de honrar o seu marido, honrar a sua família, honrar seus filhos. Os filhos têm o desafio de honrar os pais. Então você vai percebendo que na nossa vida, e a gente vai expandindo isso, uma criança vai ter que honrar os professores, honrar o esforço dos pais, tirar boas notas nas escolas. Quando a gente vai expandindo isso, a gente vai percebendo que a gente está em um movimento que traz glória ao nome do Senhor. A nossa vida tem essa capacidade de trazer glória ao nome do Senhor. Creia nisso. Você é importante no plano de Deus para que o nome do Senhor seja glorificado. Às vezes a gente fica que nem Moisés. Você lembra Moisés lá em Êxodo 3? Quando ele é chamado pelo Senhor, ele diz: quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Quem sou eu? Eu não sou ninguém. Moisés não se sentia ninguém dentro daquele processo. Mas eu quero dizer para você, olha, eu quero dizer que você é importante para Deus. Você é um instrumento para a honra e para a expansão do reino de Deus. Creia nisso, Deus quer te usar. Não se paralise, não se intimide, creia que as profecias continuam acontecendo. O versículo de número 20 diz assim: não desprezem as profecias continuam acontecendo e eu tenho certeza que há pessoas sendo ministradas por essa palavra de forma profética. Que a palavra vai lá no fundo, toca no íntimo e está virando uma chave dentro de algumas pessoas que muda histórias nessa noite. Eu creio nisso no nome de Jesus. Que muda situações, que salva famílias, que salva posicionamentos, que traz as pessoas de volta para o centro da vontade de Deus, porque as profecias não se cessaram. Não desprezem as profecias, não despreze. Deus quer falar com você, querida, em nome de Jesus, através de uma pregação, através da leitura da palavra, através de um louvor, com você em oração. Deus quer falar com você, não despreze as profecias. Mas o versículo 21 fala de uma necessidade muito importante, então, nesse tempo que a gente está vivendo, que é a necessidade da gente sair desse plano automático que alguns de nós estamos e começar a examinar tudo. Julgue as coisas que você está ouvindo, examine as coisas, discerne, tenha discernimento. Fale, sabe, quando você vê uma notícia que vai ter continuar um monte de notícia ruim, é assim que prendem a nossa atenção, dando notícia ruim. E quando você vê uma notícia ruim lá, o número de desempregados no Brasil cresce. Olhe para isso, examina, mas se não é bom, se isso não faz bem para você, descarta e fala: ok, eu entendi. Só que eu não vou ser parte do problema, eu vou ser parte da solução na minha nação. Eu vou honrar o nome do Senhor, fazendo o melhor no meu emprego. E se acontecer de eu ser demitido, eu vou arrumar outro para a glória do nome do Senhor Jesus. Ou quem sabe alguns de vocês vão se tornar empresários no meio desse negócio, vocês vão dar emprego no meio desse negócio. Eu creio que Deus continua fazendo. E se não te faz bem, descarta. E se não te faz bem, ignora, examina tudo e fica com o que é bom. Deus tem algo maravilhoso para você, fica com o que é bom em nome de Jesus. Você percebe que o que a gente está falando aqui é um princípio que é tão prático no dia a dia, que a gente está falando, esse trecho da palavra do Senhor. Só que ao mesmo tempo, é algo que se a gente não atentar, aqueles movimentos de apatia, de timidez, de preguiça, podem alcançar o nosso coração. Sabe por quê? Porque a maior parte das pessoas são assim. Infelizmente, a maior parte das pessoas são assim. São pessoas que não perceberam o que a vida estava fazendo com elas e foram se moldando e se acomodaram. E está tudo bem se a pessoa está feliz com isso. Mas o que eu estou te convidando é a pensar na sua vida, é a pensar no reino de Deus de uma forma diferente, porque esse é o convite da palavra do Senhor para a gente. Eclesiastes 10:10 diz assim: se você deixa o machado perder o corte e não o afia, terá de trabalhar muito mais. É mais inteligente planejar antes de agir. O autor de Eclesiastes, ele está dizendo assim, olha, que quando você vai cortar uma árvore, se você não afiar o machado, você vai ter que fazer muito mais força para cortar uma árvore, né? A gente sabe como que isso funciona. É só você pegar uma faca que não está cortando bem e você precisa cortar uma carne. O esforço que você tem que fazer é muito grande, né? Se você afia, a hora que você passa, ele é muito mais fácil de cortar. A mesma coisa acontece com o machado. Por que foi que Eclesiastes deixou essa advertência para mim? Para que a gente se lembre que a gente precisa afiar o machado, que
que a gente precisa planejar, que a gente precisa ter clareza de pensar, Senhor, eu quero fazer movimentos estratégicos na tua companhia. E esse é o convite da palavra de Deus para você essa noite. Vem com Deus neste momento. Vem nesse movimento que o reino de Deus está fazendo na nossa nação, na nossa cidade, na sua vizinhança, e que Ele quer fazer através de você. Creia que Deus quer te usar para honrar o nome dEle neste momento, em nome de Jesus. Deus tem algo maravilhoso para abençoar você e a sua família. Deus vai abençoar a sua família através de você. Deus vai abençoar a sua vizinhança, o seu emprego através de você. Deus vai abençoar seus colegas de escola através de você. Creia, Deus quer ministrar na sua vida, no nome de Jesus. Eu quero te convidar neste momento, como o grupo de louvor pode se posicionar? Eu quero te convidar neste momento a pensar como essa palavra que foi ministrada, ela alcança a sua vida. Como essa palavra que foi ministrada, ela te alcança. Será que você estava se intimidando com essa situação toda que a gente está vivendo? Será que ela estava te paralisando ao ponto de te tornar uma pessoa preguiçosa? É difícil de assumir. Não é fácil de assumir um negócio desse, não é fácil. Mas você vê que não era por mal, é a vida. Será que a vida tem sido tão dura com você, esses dias têm sido tão difíceis, que você foi se intimidando, você se tornou uma pessoa tímida diante dos fatos? Será que você se tornou uma pessoa tão fraca? Será que você se tornou uma pessoa vingativa, amargurada, aborrecida com a vida? Deus te convida a deixar tudo isso para trás nessa noite, em nome de Jesus. Deus está abrindo portas diante de você. Portas que Ele está abrindo e que ninguém pode fechar. Então o convite dele é: vem e entra. Vem e entra no plano que está reservado para você. Vem e entra. Vem viver uma vida mais alegre. Vem viver uma vida de oração. Vem viver uma vida mais espiritual. Vem viver uma vida crendo que o plano de Deus é verdadeiro, é real, e sendo grato por isso. Vem viver uma vida crendo que Deus quer te usar. Vem viver uma vida crendo que você é o instrumento que Deus vai usar nessa nação, nessa cidade, nessa vizinhança, na sua família. Você é um instrumento de Deus, que vai ser usado na vida dos seus amigos, que vai ser usado na vida das pessoas que são caras para você. O convite de Deus é: vem e passa por essa porta e usufrua das profecias que Deus tem manifestado nesse tempo. Seja um profeta de Deus. Vem, passa por essa porta, continue examinando tudo, mas retendo só o que é bom. O que é ruim, descarta da sua vida. Retém o que é bom. Você é parte da solução e não parte do problema. Deus quer te usar, Deus quer te abençoar. Deus quer que você seja um instrumento de honra no reino dele. Creia nisso no nome de Jesus. Nós vamos cantar uma canção. Que nesse tempo você possa refletir a respeito dessa palavra. E depois nós vamos orar sobre o que foi ministrado. Cada vez que a minha fé é provada, me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer,
vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Obrigado, Senhor. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, creia nisso, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Vamos avançar na direção que Deus tem reservado para cada um de nós. Grandioso Deus, no nome de Jesus, Pai, vem curar a miopia espiritual nessa noite que nos torna preguiçosos, tímidos, fracos na fé e às vezes até vingativos. Nos dá clareza espiritual, Pai amado, para que nós sejamos pessoas alegres, espirituais, gratos. Pessoas, Pai amado, que entendem que o Senhor quer usá-las, o Senhor quer nos usar para a glória do Teu nome e para a expansão do reino dos céus. Que a gente saia desse tempo fortalecido, Pai amado, no nome de Jesus. Mais íntimo, Pai amado, do Senhor, porque não desprezaremos as profecias, porque examinaremos tudo e reteremos somente aquilo que é bom. Pai, em nome de Jesus, ajuda cada um de nós, Pai amado, que temos compartilhado dessa palavra. Que sejamos pessoas que honrem o Teu nome. Que sejamos pessoas que adentrem pela porta que o Senhor está abrindo diante de nós nessa noite, Pai amado. A porta que ninguém pode fechar, eu creio nisso, Deus, no nome de Jesus. Pai, que este tempo que nós estamos passando, essa quarentena, seja um tempo onde nós sejamos aperfeiçoados para a glória do Teu nome. Que nós saiamos deste período, Pai amado, melhores maridos, melhores esposas, melhores filhos, melhores, Pai amado, irmãos em Cristo, melhores, Pai amado, como profissionais, melhores como alunos. E que saiamos, acima de tudo, melhores irmãos em Cristo, melhores cristãos, melhores membros do reino dos céus, Pai amado, que honram o Teu nome e que se parecem mais com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que este seja um tempo poderoso na nossa vida, Pai amado, eu te peço isso no nome de Jesus. No nome de Jesus eu te peço isso, meu Deus. E que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as eternas e doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Uma boa semana. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Uma semana de vitória. Deus te abençoe.